Classe das palavras ou classes gramaticais. Hoje vamos revisar rapidamente as classes das palavras. Vamos entender que existem classes mais importantes que são os substantivos e os verbos. Os substantivos são os sujeitos da oração, aqueles que fazem, que executam. Os verbos são as ações desse sujeito, as práticas da oração. As classes podem ser variáveis, que mudam e variam no singular e plural, masculino e feminino. Aquelas classes que flexionam. Ou invariáveis, que não flexionam, não mudam em singular e plural, masculino e feminino. Vamos rever rapidamente. As variáveis: artigo, substantivo, adjetivo, numeral e pronome. E também o verbo. As invariáveis: advérbios e os conectivos, preposição, conjunção e a interjeição. Então, vamos entender também qual a função de cada uma dessas classes das palavras, que são 10, uma para cada dedo da mão. Então, vamos lá. O substantivo, que está aí bem no meio, é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Giz, Madalena, lousa, mesa, escola, que dão nome às coisas. São as palavras dos nomes das coisas. Pronome é a classe de palavras que substitui o nome, que é o substantivo, ou a que ele se refere. Eu, tu, ele, nós, vós, aquele, meu, alguém, quando e etc. Verbo é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. E indicam ação, indicam a prática, indicam ação, estado, fenômeno da natureza ou um fato. As preposições é a classe de palavras invariáveis que ligam duas palavras subordinando a segunda à primeira. A, ante, até, com, de, para, pós, sobre. Elas ligam palavras. Artigo é a classe gramatical também ligada ao substantivo, que acompanham os substantivos, determinando-os como o, a, os, as, uma, uns, uns. Numeral, numerais, indicam quantidade, 1, 2, 3, 4, ordem, primeiro, segundo, terceiro, multiplicação, o dobro, o triplo, divisão, 1/3, 1/4, a metade. Adjetivo é a classe gramatical de palavras que é relacionada também ao substantivo. Você vê que até no gráfico está ao lado do substantivo, que exprimem uma qualidade, um defeito, uma origem de ser, feio, alegre, inteligente, paulista, carioca. Advérbio é a classe de palavras invariáveis que indicam circunstâncias diversas. O advérbio, dependendo da circunstância que indica, bora lá, perto, ontem, muito, calmamente, e o advérbio está ligado ao verbo. O adjetivo ao substantivo. Conjunção é a classe das palavras invariáveis que ligam duas palavras e principalmente duas orações entre si. Interjeição é a classe gramatical de palavras invariáveis que exprimem um estado emotivo, espanto, alívio, alegria, dor, imitação. Artigo. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. E os definidos e indefinidos podem ser feminino e masculino, singular ou plural. Definidos: o, a, os, as. Indefinidos: uma, umas, uns. E eles mudam no feminino e do masculino. Eles flexionam. Eles são variáveis, porque eles variam no masculino, feminino, singular e plural.
O substantivo, uma das classes mais importantes da língua brasileira. Então, a gente vai entender aqui. E o substantivo ele tem várias classificações. Ele pode ser concreto, com o nome de animais, de coisas, que tem existência própria. Comumente, a gente usa para ficar mais fácil aquilo que a gente pode pegar, mas é aquilo que tem existência própria. Abstrato, relacionado aos sentimentos, desejos, qualidades e etc. Saudade, carinho, saúde, inteligência. A gente não consegue pegar, mas é a saudade, é o substantivo saudade. Próprio, nome de pessoas, lugares, que tem uma forma individual. A Maria, o João, a Avenida Castelo Branco. Comum, todas as coisas, né? Um cachorro, uma gaveta, uma casa. Simples, formado por uma só palavra. Isso tudo em relação à palavra, tá? Moleque, chuva, composto. A palavra que indica alguma coisa formada por mais de uma palavra. Por exemplo, pé de moleque e moleque são duas coisas diferentes. Então, se pé de moleque indica uma outra coisa e é uma palavra formada por várias palavrinhas, ela é um substantivo composto. Coletivo, uma palavra para designar uma coleção ou uma espécie de alguma coisa. Alcateia de lobo, né? Aí tem enxame de abelhas. Adjetivo está relacionado ao substantivo e indica uma qualidade sobre o substantivo. A classificação do adjetivo, igualmente do substantivo, ele pode ser simples ou composto. E primitivos ou derivados. Olha como parece com o substantivo. Simples, feliz, azul, grande, tem único radical. Composto, ítalo-brasileiro, político, instrumental, latino-americano. Primitivos ou derivados. Primitivos não provém de outra palavra. Azul. Você pode formar uma outra palavra dele, tipo azulado. Azul claro, mas a palavra primitiva é a principal, azul. Derivados. Já é a que vem da palavra primitiva. Ela é derivada. Ela veio de uma outra palavra. Azulado é uma palavra derivada da palavra primitiva azul. Entristecido. Entristecido é a palavra derivada da palavra primitiva triste. São todos adjetivos. Agora nós vamos entrar nos verbos, que é a parte da ação da frase. Indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, classificação dos verbos, eles podem ser regulares, irregulares, anômalos, que são os verbos ser e ir, defectivos, não possuem todas as formas, por isso eles possuem um defeitinho, mas na verdade é porque eles não possuem todas as formas verbais. Abundante já é o contrário dos defectivos. Verbos que possuem duas formas para a mesma conjugação, às vezes no duplo particípio. Acendido e aceso, benzido e bento, aceitado e aceito. Verbo, conjugações e tempos. O verbo presente, pretérito, que é o passado, pretérito imperfeito, também outro tipo de passado, pretérito mais que perfeito e o futuro. Mas os principais é presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado, e futuro. Aí, presente, eu canto, pretérito perfeito, ação executada, eu cantei. Pretérito imperfeito, eu cantava. Mais que perfeito, aquele lá que é eu cantara. Futuro do pretérito, eu cantaria. E futuro do presente, uma coisa que com certeza eu farei, eu cantarei. Numerais. Os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Preposição. Ligam palavras. A, ante, pós, até, contra. Advérbio.
Os advérbios, ele indicam circunstância, de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade, de modo. Muitos advérbios terminados em mente indicam o modo, calmamente, humildemente, negação, não, nunca, dúvida, talvez, quiçá, tempo, ontem, hoje, amanhã, atualmente, de lugar, aqui, ali, longe, perto, abaixo. Conjunção. As conjunções podem ser coordenadas e subordinadas. Coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. 5. Subordinativas, integrantes, causais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Não tem jeito, você vai ter que decorar e praticar pelo menos as principais de cada uma, as principais de coordenativas e subordinativas. E por último, a interjeição, que indica alegria, alívio, animação, né? Dor, ui, ai, pena, coitado, ó, essa daí é a mais fácil. E também, geralmente, não é sempre, mas geralmente ela vem com um pontinho de exclamação. Elas indicam uma emoção diferente dessa que está apresentada na frase. Então, aqui está a revisão. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, advérbio, conjunções, preposições, interjeições e os verbos.